I have never walked
Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, pois só Ele é digno. Louvamos ao Senhor por esta sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Esta é a nossa penúltima aula no nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive. Estamos na reta final. Temos a aula de hoje e a última aula na próxima sexta-feira. E pela graça do Senhor, nós estaremos reiniciando as nossas aulas na primeira sexta-feira de fevereiro de 2021. Até lá, oramos ao Senhor cada dia que Ele volte, porque o Espírito Santo, juntamente com a noiva, a esposa do Cordeiro, clamam ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E assim que ansiamos e clamamos, e como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, apressamos a vinda do Senhor. O que nós, a Igreja de Cristo, mais desejamos é a volta do Senhor, que venha nos buscar, nos levar para casa, porque aqui, esse mundo não é a nossa casa. Aqui nós estamos em terra estranha. Aqui é a Babilônia espiritual, onde nós estamos desterrados, onde nós estamos em cativeiro neste mundo, mas o dia se aproxima em que o Senhor vem nos buscar e nos levar para a nossa casa, a casa do Pai, na glória. Até lá, o Senhor está nos dando tempo para duas coisas principais, uma interna e outra externa, para internamente prosseguirmos, perseverarmos no processo da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E externamente, o nosso testemunho cristão no meio deste mundo de trevas, onde devemos, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, brilhar como luzeiros, preservando a palavra da vida. Nos dois casos, interno e externo, o elemento fundamental é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos santifica. Por isso Jesus orou por nós em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também a palavra é o elemento do nosso testemunho exterior, porque estamos debaixo da ordem de Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Até lá, nós então, até que o Senhor volte, esse é o nosso papel, até que o Senhor busque cada um de nós, esse é o nosso papel aqui na terra, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, como igreja cristã, em nome de Jesus. Enquanto isso, Romanos 1,16, não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Como fazemos cada sexta-feira, nós vamos começar a nossa aula com a leitura do capítulo no qual nós estamos encerrando este ano letivo no nosso seminário de 2020. E esse ano nós vamos encerrar este capítulo de número 3, para, pela graça do Senhor, iniciar o capítulo de número 4 no mês de fevereiro do próximo ano. Então, como estamos já aqui no final do capítulo 3, vamos iniciar a nossa aula de hoje lendo todo este capítulo.
Enquanto lemos este capítulo, a palavra de Deus estará agindo poderosamente na sua vida, naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar, em nome de Jesus. E eu quero oferecer essa leitura pedindo ao Senhor que mande com uma palavra na vida de cada um de vocês que pertencem ao nosso ministério, que pertencem a outras denominações, mas que nos acompanham nestas aulas, que têm sido fiéis nessas aulas, recebendo e aprendendo a palavra do Senhor. Cada um de vocês está agora na minha mente, nas minhas orações, enquanto eu estiver lendo este capítulo. Eu quero oferecer de maneira especial a um jovem que esteve aqui nos visitando há algum tempo, poucos dias atrás, esteve aqui presencialmente em uma de nossas congregações, que é o Jonatas. O Jonatas lá da Trindade, ele mora na cidade da Trindade e esteve aqui conosco, né? Sentou-se aqui junto com a Michele, né? Parece que a Michele já tinha feito contato com ele. E o Jonatas tem ouvido todas as nossas palavras, especialmente essas palavras do seminário. Então nós oraremos também por você, Jonatas, em nome de Jesus, oferecendo esse texto. Eu quero também entregar em oração ao Senhor o término da nossa construção, a construção aqui das salinhas e dos banheiros aqui do nosso prédio, que nós já começamos nessas últimas 2 semanas. Vamos orar para que o Senhor continue abençoando cada detalhe dessa construção. E para que ela aconteça, irmãos, né, nós estamos de novo de mãos estendidas a vocês, pedindo a sua fidelidade, a sua generosidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações. Ajude-nos a encerrar, a terminar essa construção. Amém? Nós pedimos a vocês e também estaremos orando por todos quantos estão continuando nessa fidelidade, nessa generosidade, depositando nessa conta que vocês têm visto, ou mesmo trazendo aqui presencialmente para nós aqui, colocando aqui no nosso gasofilácio. Nós louvamos ao Senhor pela vida de todos vocês e pelo amor, pelas doações. Nós temos, né, variadamente na nossa congregação, né, muitos irmãos, e dentre esses muitos irmãos, nós temos um grupo muito bom, graças a Deus, de irmãos que durante toda essa pandemia não deixaram nenhum mês sequer de nos ajudar durante todo o período da nossa construção. Louvo a Deus por esses irmãos. Aqueles que ajudaram menos podem também ajudar mais. E ainda há oportunidade para aqueles que ainda não ajudaram. Também existem esses que ajudem-nos, tá? Nos ajudem. Essa é uma obra que nós estamos construindo para que nós possamos ter, depois que todo mundo estiver vacinado, estar todos aqui novamente reunidos, aprendendo a palavra, meditando na palavra, orando juntos. Como é maravilhoso o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, e nós, como pastores, eu e minha esposa, como pastores, estamos agradecidos ao Senhor pela vida de cada um de vocês que são ovelhas de Cristo Jesus, são rebanho de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E louvamos a Deus por esse recurso, por podermos estar aqui, né, transmitindo, mesmo quando os cultos voltarem com força total, todo mundo vacinado a ser presencial, continuaremos sempre transmitindo, porque nós temos pessoas no mundo inteiro
que nos acompanham, e sabemos que a palavra de Deus ainda chegará longe nesse mundo todo, abençoando muitas vidas, em nome de Cristo Jesus. A bênção então do Senhor de hoje vem com essa leitura que nós iniciaremos agora, Efésios, capítulo de número 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E glória a Deus. Te adoramos, Senhor, nosso Deus e Pai. Te adoramos, Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, obrigado por cada uma dessas palavras deste capítulo 3 dessa epístola, que nós repetimos aqui durante cada dia da nossa aula, e te louvamos porque essa palavra é do Senhor. Não é mais palavra de Paulo aos Efésios, nem Paulo está aqui mais e nem os Efésios, mas tu estás operando em nós com essa palavra que é a tua espada, a espada do Espírito, palavra viva e eficaz, que opera
poderosamente em nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que mande com uma só dessas palavras e toque o coração de todos, Senhor, quantos estão conectados conosco nessa aula de hoje ou que vão ouvir ainda futuramente esta gravação. Manifesta sobre todos, Senhor, o teu poder, porque em todo momento tu estás agindo, usando poderosamente a tua santa palavra. Eu entrego a Ti a vida de cada irmão da nossa congregação, de cada irmã e também de cada discípula do Senhor que acompanha este seminário, Senhor, que tem recebido estas palavras, estas instruções, orientações e ensinamentos da parte do Senhor. Eu entrego a Ti o irmão Jonatas, que esteve aqui conosco, nos conhecendo, Senhor, depois de começar a nos conhecer através do YouTube, das pregações que ele ouviu. Continua, Senhor, abençoando-o, edificando a vida dele e conduzindo a crescer na graça, no amor, no conhecimento do Senhor. Nós Te louvamos pela etapa final da construção do nosso prédio, que já se prolonga aí por 2 semanas. Nós entregamos a Ti cada parte dessa etapa. Entregamos a Ti, Senhor, as pessoas que estão trabalhando, que trabalharam essas 2 semanas, que continuarão trabalhando nas próximas semanas. Abençoa, dirige, guarda, Senhor, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade, dentro da mais perfeita ordem do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que com generosidade tem contribuído, tem nos ajudado, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, únicos recursos que nós temos usado, Senhor, para essa construção. Abençoa e multiplica, Senhor, 1000 vezes na vida de cada um desses que verdadeiramente têm se demonstrado doadores, porque Tu amas aquele que dá com alegria, e nós Te louvamos por isso. Abençoa, Senhor, aqueles que vão continuar nos ajudando, que vão começar agora, que vão nos ajudar mais, de acordo com o que o Teu Espírito Santo mover em seus corações, e multiplica na vida de todos. Te louvamos, Senhor, nós estamos aqui exclusivamente por causa do Senhor, pela Tua causa, pela causa da Tua palavra, do Teu Evangelho. E este lugar está sendo construído para que muitas pessoas aprendam aqui também, e a partir daqui, Senhor, através de todas as nossas transmissões, de todas as nossas gravações, aprendam cada dia mais esta palavra de vida eterna, Jesus, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vimos que este capítulo 3, ele tem nos seus primeiros 19 versículos, Efésios 3, de 1 a 19, todo o bloco 2. Bloco 2 de Efésios está aqui todo dentro do capítulo 3, nestes 19 versículos, e o título que nós demos para todo esse bloco foi Compreensão do Mistério. É plano de Deus que os seus filhos compreendam tudo o que for preciso compreender acerca daquilo que Paulo chama de o mistério de Cristo, que é a obra da nossa salvação. Nós já vimos que esse bloco 2, ele está dividido em 2 segmentos, o segmento 3 e o segmento 4. Segmento 3 até o versículo 13, o Evangelho de Cristo. Nós já terminamos este segmento 3, estamos na reta final do segmento 4, que vai do versículo 14 ao 19, o amor de Cristo. Então, segmento 4
Efésios 3, 14 a 19, amor de Cristo. Este segmento 4 está dividido assim: a intercessão de Paulo pelos Efésios, versículos 14 e 15, já passamos por esses versículos, e pelo que Paulo intercedeu pelos Efésios, pela sua edificação espiritual. É plano de Deus constante da obra da salvação, que os salvos não apenas ganhem uma salvação imerecida, mas que por meio desta salvação eles sejam parte deste grande propósito de Deus, de que estes salvos recebam verdadeira edificação espiritual. Edificação espiritual. Deus quer nos edificar espiritualmente. Esse texto no qual nós estamos agora, então, edificação espiritual, do versículo 16 até o versículo 19, está dividido em duas pequenas partes. A primeira parte, na qual nós estamos, versículos 16 e 17, fortalecimento espiritual. O plano de Deus é que seus filhos e suas filhas, pela obra da salvação, sejam fortes, nunca mais sejam fracos, passem a ser fortes, recebendo fortalecimento espiritual. E quanto mais fortes espiritualmente nos tornamos, mais conhecemos e experimentamos o amor de Deus, o amor de Cristo. E esse é o tema dos versículos 18 e 19, que encerram este segmento 4, conhecimento do amor. Na semana passada nós entramos nestes dois versículos, 16 e 17, fortalecimento espiritual. E vimos que o versículo 16 recebeu o título de fortalecidos com poder, e o versículo 17, arraigados e alicerçados. Vamos ver isso hoje, aqui no versículo 17. O versículo 16 foi o da semana passada, no qual nós vimos que Paulo orou pelos Efésios, orou a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no homem interior. Agora o 17, e assim fortalecidos com poder, versículo 17, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Repetindo, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essa palavra. Bom, este versículo 17 é muito rico. Ele começa com uma das doutrinas mais misteriosas do Evangelho de Cristo, do Evangelho da salvação, da palavra de Deus. A doutrina que define os filhos de Deus, as pessoas alcançadas pela obra da salvação, como a habitação viva de Deus. E assim Paulo insere neste versículo 17 o verbo habitar. Assim, habite Cristo no vosso coração. Cristo habitando em nós. Cristo morando em nós. Bom, essa doutrina sobrenatural, misteriosa,
vai além da pessoa de Cristo. Envolve também a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Nessa mesma carta aos Efésios, nós já vimos no capítulo de número 2, capítulo 2, e eu gosto de ler esse capítulo, é o último parágrafo do capítulo 2, que vai do versículo 19 até o versículo 22, e que vai tocar nesse tema, no último versículo 22, da habitação. Mas eu quero ler não só o versículo 22, mas o contexto de todo esse parágrafo último do capítulo 2. Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Edificados para ser habitação de Deus. O grande mistério do cristianismo, um dos grandes mistérios do verdadeiro cristianismo bíblico, é que os verdadeiros cristãos, nascidos de novo, convertidos, em processo de santificação, eles já são habitação de Deus, morada de Deus. Por que é um grande mistério? Olha como é grande esse mistério. Deus, sendo grande, como diz no Salmo 48, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e nós somos pó, muito pequenos, ínfimas criaturas. E esse grande Deus habitar em nós, esse Deus que diz na Escritura que não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas, mas vem morar em nós, habitar em nós. Quando nós tocamos nessa doutrina bíblica, que nós somos habitação de Deus, que Deus vem habitar em nós, nós nunca devemos deixar de lado ou nos esquecer de citar o próprio Jesus no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que versículo impressionante! Jesus dizendo que se alguém o ama, a prova de que alguém ama o Senhor é que guarda a palavra. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é fazer como está escrito no Salmo número 1, ter o seu prazer na palavra, meditar nela de dia e de noite, ter essa palavra, como está escrito em 2 Coríntios 3:3, escrita na nossa mente pelo ministério do Espírito Santo, e obedecer essa palavra na prática, como aqueles homens prudentes que Jesus disse que ouvem estas minhas palavras e as praticam, e assim edificam a sua vida espiritual, edificam essa casa espiritual que nós somos, essa casa de Deus
sobre a rocha. É assim que somos casa de Deus. Pessoas que se tornam habitação de Deus são pessoas que são casas edificadas sobre a rocha eterna que é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, neste mesmo capítulo de João capítulo 14, onde Jesus disse aqui no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí, por causa disso, porque essa pessoa guarda a minha palavra, meu Pai o amará. São esses que o Pai ama de verdade. Meu Pai o amará e... Agora Jesus fala na primeira pessoa do plural. Nós viremos para Ele, viremos para essa pessoa e faremos nele morada. Quem são esses nós? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Explicitamente, o Pai e Jesus são citados aqui no versículo 23, mas isso inclui também o Espírito Santo, acerca do qual Jesus falou mais acima nos versículos 16 e 17. Veja agora João 14, 16 e 17 sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo aqui, os homens do mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que não são convertidas, elas não têm o Espírito Santo habitando nelas, elas não são habitação de Deus, e por isso que elas são casas espirituais à mercê de habitação de espíritos malignos, habitação de demônios. Só são filhos de Deus aqueles nos quais habita o Espírito de Deus, porque o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós significa estará dentro de vós. É um mistério muito grande. Nós, sendo tão pequenos, servir de morada espiritual, de casa espiritual, de habitação espiritual para o Pai, para Jesus e para o Espírito Santo. Mas esse mistério faz parte da obra da salvação, acerca da qual o apóstolo Paulo está encerrando aqui no capítulo 3 de Efésios, ok? Por isso que ele começa esse versículo 17 dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração. É claro que aqui em Cristo está implícita a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Mas por que especialmente Paulo fala Cristo? Habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Esse Cristo ao qual Paulo se refere é a própria palavra de Deus. É como se Paulo dissesse assim, é como se esse versículo estivesse assim, ó, assim habite a palavra de Deus no vosso coração pela fé. A palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Então é como se estivesse escrito assim, assim habite a verdade no vosso coração pela fé. Paulo está aqui usando o nome de Jesus, aliás, o título messiânico de Jesus, que é Cristo, o ungido de Deus, tá? Cristo,
para referir-se à própria palavra de Deus. Como que nós nos tornamos a habitação de Deus? Habitação de Deus, do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós nos tornamos habitação de Deus pelo ministério da palavra de Deus. A palavra de Deus que vem habitar em nosso coração. Muitos que me ouvem já há algum tempo já me viram explicando que a palavra coração não se refere ao órgão físico que nós temos no corpo, que chamamos de coração. A palavra coração na Bíblia, ela surge de uma maneira metafórica, para fazer uma analogia, uma comparação. Mas a palavra aqui no lugar de coração é alma. Na Bíblia, coração é alma. Então aqui literalmente seria: habite Cristo na vossa alma, pela fé. Habite Cristo na vossa alma. Onde está coração, leia-se alma. Habite Cristo aí, na vossa alma. Que coisa impressionante, amados. A nossa alma foi a parte do nosso ser mais afetada negativamente pelo pecado. A alma é a sede de 3 coisas importantes na nossa vida. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. A alma forma a nossa personalidade. Cada alma é diferente, porque cada pessoa tem a sua própria alma. É na alma que está impressa a personalidade de cada homem, tá? É por isso que cada homem, né, chama a si mesmo de eu. Cada eu, em grego ego, em português eu sou uma pessoa, porque eu tenho uma alma e essa minha personalidade está impressa na minha alma. A minha alma é o meu eu, é o meu ego. A sua alma é o seu eu, é a sua pessoa, é o seu ego. E essa alma, ela é formada de mente, emoções e vontade. E esses 3 elementos, eles podem ser identificados como 3 eus. A mente é o eu intelectivo, as emoções, o eu sensitivo, e a vontade, o eu volitivo. É como se a sua personalidade fosse uma única personalidade dividida em 3 eus, 3 elementos: o eu que pensa, o eu que sente e o eu que quer ou não quer, dependendo do que seja, tá? Mente, emoções e vontade. Quem está no comando deve ser a mente. A mente foi criada por Deus para estar no comando, acima das emoções e acima da vontade. Para o homem primeiro pensar, depois sentir e depois querer ou não querer. E de acordo com o querer ou não querer é que ele vai agir. Agir a partir do querer ou do não querer. Mas começa pelo pensamento, começa na mente. Como a mente é importante na vida espiritual. Mente que muitas vezes os crentes são ensinados por falsas doutrinas a deixarem de lado, a não pensar. Muitos crentes são manipulados por hereges e suas heresias para não pensar.
E os crentes que são levados a não pensar, a deixar de lado esse talento especial que Deus deu e implantou lá na nossa alma intelectiva, nossa alma racional, que é a mente, esses crentes que não pensam, tudo que eles têm com relação a Deus e a Jesus é emocionalismo e vontade. Eles exercem uma religiosidade baseada em emoções e vontade, mas não em pensamento, porque eles não querem pensar. Eles não são ensinados a edificar a sua mente. Então se torna um cristianismo emocional, centralizado nas vontades dos homens, nas vontades das pessoas. É exatamente o contrário do que é o verdadeiro cristianismo. Quando Paulo diz aqui, habite Cristo no vosso coração, ele está dizendo assim, o lugar onde a palavra de Deus deve habitar é na sua mente. É a mente que é o segredo, tá? É na nossa mente que está o segredo da transformação da nossa vida, tá? Os místicos e emocionais pensam que o segredo da transformação da vida está na oração e deturpam a doutrina bíblica sobre oração para dizer que a oração substitui tudo, ninguém precisa aprender nada, é só orar. É na oração que tudo acontece. Não é na oração que tudo acontece, é na palavra. É por meio da palavra de Deus que tudo acontece. Ok? A transformação da nossa vida, o segredo da transformação da nossa vida, está descrito em Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero que você acompanhe. E não vos conformeis com este século. Século aqui é mundo. Não vos conformeis com este mundo, com o jeito que o mundo pensa, com o jeito que o mundo vive, com o jeito que o mundo age. Não vos conformar. Conformar aqui é tomar a forma. Não vivam da mesma forma que as pessoas vivem no mundo. Não pensem da mesma forma que elas pensam. Não queiram as mesmas coisas que elas querem. Não gostem das mesmas coisas que elas gostam. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Mas, e aí você está vendo a tradução, transformai-vos. Esse verbo transformar aqui, ele foi traduzido errado. Ele está traduzido aí na voz ativa, onde o sujeito pratica a ação, transformai-vos. O apóstolo Paulo não escreveu transformai-vos. Ele usou um verbo na voz passiva, onde o sujeito sofre a ação que outro é quem pratica sobre ele. Então a melhor tradução aqui seria: sede transformados, não transformai-vos, mas sede transformados aqui está o segredo da transformação, pela renovação da vossa mente, pela renovação da vossa mente. Note que Paulo não falou aqui da renovação das vossas emoções, nem da renovação da vossa vontade. Ele falou da renovação da mente. Porque quando algo real acontece na mente, é a mente que vai dominar sobre as emoções e sobre a vontade. É a mente que vai transmitir isso para o sentimento, o sentir das pessoas e também para o querer, para a vontade das pessoas. É lá na mente. Por isso as igrejas, pregadores, os crentes que estão deixando de lado a mente, deixando de lado a mente, estão perdendo a renovação dessa mente. Perdendo a renovação dessa mente, estão perdendo a transformação de suas vidas e ficam iludidos aí num cristianismo religioso, emocionalista, sentimentalista, chamando
unção de emoção. Unção não é emoção. Unção significa estar munido do conhecimento da palavra de Deus. E numa religião sentimentalista, que diz que unção é emoção, as pessoas que vivem nessas emoções, elas acabam por querer, iludidas, e impor suas vontades diante de Deus, achar que Deus é um Deus que existe para fazer as vontades do homem. As pessoas estão cheias de vontades, vontades que elas chamam de sonhos, que elas chamam de propósitos, que elas chamam aí de planejamentos para suas vidas, né? Então, elas ficam fazendo plano de vida, projetos de vida para Deus abençoar, especialmente no início dos anos. Tem um modismo aí de fazer projeto de vida. Da onde vem tudo isso? Vem lá do ego volitivo, do eu da vontade. Porque um Deus que só faz você se sentir bem no emocionalismo, convence você também. Essa religiosidade emocionalista, sentimentalista, convence as pessoas de que esse Deus também é obrigado a fazer todas as vontades dessa pessoa, porque a mente delas está sem fruto, a mente delas está sem conhecimento. A mente das últimas gerações de crentes é uma mente vazia de conhecimento, uma mente vazia de palavra de Deus. Os crentes atuais não são como os crentes de antigamente, que sabiam muita Bíblia, inclusive de cor. Os crentes de hoje não sabem quase nada de Bíblia, e entre eles existem pastores, gente com título de pastor à frente de igrejas, que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, porque deixaram a mente de lado. Eles não querem pensar, eles só querem sentir e querer. Querem um culto onde eles se sintam bem, sintam coisas maravilhosas e possam nesse culto impor numa falsa oração, em falsas orações, em orações erradas, em orações mal orientadas, impor nessas orações as suas próprias vontades diante de Deus. A alma é formada de mente, emoções e vontade, mas eles deixam de lado a mente e querem só sentir e querer, usar só as emoções e a vontade. E olha que nesse versículo de Romanos 12:2, Paulo nem citou as emoções e nem a vontade, citou só a mente, a renovação da mente, e colocou a renovação da mente como o segredo da transformação da vida. É na renovação da mente que a nossa vida é transformada, que nós somos transformados, como Paulo disse em Romanos 8:29, eu vou ler agora Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos alcançados para ser transformados na imagem de Jesus Cristo. E isso só acontece mediante a renovação da nossa mente. Como que a renovação da nossa mente acontece? Pela palavra de Deus, que o Espírito Santo escreve, conforme está escrito em 2 Coríntios 3:3, fazendo de nós cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse versículo de 2 Coríntios 3:3, Paulo coloca aí, né, as duas analogias para a alma que nós encontramos na Bíblia. Além de coração, ele coloca também carne.
Coração e carne são duas analogias para a alma. Na Bíblia, coração é alma, carne também é alma. A alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. O Espírito Santo não escreve a palavra de Deus nas nossas emoções. E Ele não escreve a palavra de Deus na nossa vontade. Ele escreve a palavra de Deus na tábua da nossa mente. Tábua de carne é a nossa mente, no eu intelectivo, na nossa mente. E a palavra de Deus entra então renovando a nossa mente. A palavra de Deus entra na nossa mente, sabe para quê? Para habitar na nossa mente. Eu falei tudo isso para chegar até aqui, para dizer que é isso que Paulo escreveu aqui com essas palavras em Efésios 3,17. Habite Cristo no vosso coração. Ou seja, habite a palavra de Deus na vossa mente. A nossa mente não pode mais ser habitação de pensamentos errados, de ideias erradas. A nossa mente não pode ser habitação de mentiras, de ilusões, de fantasias. A nossa mente não pode ser mais habitação de sofismas. O que são sofismas? Sofismas são ideias erradas que as pessoas aninham na sua cabeça, aninham na sua mente, achando que essas ideias são verdade, mas elas não são. Mas para essa pessoa são verdade. É por isso que se chama sofismas, tá? Sofismas. A palavra sofismas vem de uma linha filosófica antiga, da Grécia antiga, que era a filosofia dos filósofos que se chamavam de sofistas. Quem eram os filósofos sofistas? Os filósofos sofistas eram aqueles que ensinavam o seguinte para as pessoas: olha só, você pode não ter estudado filosofia, não saber quem eram os sofistas, mas vai entender muito bem o que foi que eles ensinaram para a humanidade. Eles ensinaram para a humanidade o seguinte: que cada um é livre para pensar acerca de qualquer coisa como quiser. E todo mundo tem o dever de respeitar o jeito que cada um pensa. Isso é a filosofia dos sofistas. E daí vem a palavra sofismas. O que são sofismas? Sofisma é o jeito de pensar de cada pessoa, e cada pessoa que pensa de um jeito, pensa que está com a verdade. Pensa que está com a verdade. Pensa que o jeito que pensa é o correto. E não entende que isso é sofisma. E é por isso que Paulo escreveu na carta aos Coríntios, eu quero que você acompanhe comigo, na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu como que a palavra de Deus renova a nossa mente, como que a palavra de Deus opera essa renovação da nossa mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, tá? Só esses dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para aqui um pouco, deixa esse texto aí na sua tela e veja aqui, ó. Por que Paulo coloca no plural as armas da nossa milícia? O que ele está se referindo? As armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, que não são carnais, são armas espirituais. Que armas são essas?
Essas armas são todas as doutrinas bíblicas. Por isso que Paulo colocou no plural. Todas as doutrinas bíblicas. A Bíblia tem centenas ou até milhares de doutrinas. Todas elas são armas espirituais, não armas carnais. E todas essas numerosas doutrinas, elas podem ser resumidas em 8, que eu já dei para vocês em aulas anteriores esse ano no nosso seminário. As 8 principais doutrinas: a divindade, doutrina sobre Deus; antropologia, doutrina sobre o homem; hamartiologia, doutrina sobre o pecado; soteriologia, doutrina sobre a salvação; cristologia, doutrina sobre Cristo; pneumatologia, doutrina sobre o Espírito Santo; eclesiologia, doutrina sobre a igreja; e escatologia, doutrina sobre as últimas coisas que vão acontecer no fim do mundo. Estas são as principais 8 doutrinas bíblicas. E todas as demais doutrinas bíblicas que existem estão ligadas a essas 8, ok? Muito bem. Essas doutrinas bíblicas que compõem toda a verdade da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus é formada de várias doutrinas, que Paulo chama aqui de armas. Quer ver um outro exemplo? Só anote aí, não precisa abrir na sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus chama, ao invés de armas, ele chama de chaves. Quando ele disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus, em Mateus 16, 19, são as mesmas armas que Paulo cita aqui em 2 Coríntios 10, 4. As chaves do reino dos céus são as doutrinas bíblicas, as doutrinas da verdade, as doutrinas de Deus constantes, de toda a verdade absoluta de Deus, que é a palavra de Deus. Essas chaves do reino dos céus é o que Paulo chama aqui de armas espirituais. Então, voltando aí para 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta espiritual, elas não são carnais, ou seja, são armas espirituais. Essas doutrinas bíblicas são armas espirituais e, sim, poderosas em Deus. Poderosas em Deus, as doutrinas bíblicas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que eu acabei de falar? Sofismas, pensamentos próprios de cada pessoa, que elas têm por certo, quando na verdade são errados. A palavra de Deus entra na nossa mente, anulando todos os sofismas que habitavam aí. Os pensamentos errados que habitavam na sua mente, a palavra de Deus vem desalojá-los da sua mente, para ela ser agora a habitação da verdade, a habitação exclusiva da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus entra na nossa mente, destruindo fortalezas, anulando sofismas, e o versículo 5, e anulando também, destruindo e anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo? Significa que os cristãos verdadeiramente renascidos em Cristo, nascidos de novo, batizados com o Espírito Santo, cuja mente é
tábua de carne onde o Espírito Santo escreve a palavra de Deus e renova essa mente, porque essa mente deixa de ser habitação de sofismas, de pensamentos errados, para que a mente dos cristãos seja a habitação dos mesmos pensamentos de Deus. A palavra de Deus é composta dos pensamentos de Deus. A nossa cabeça não pode ser mais habitação ou morada dos pensamentos mundanos, dos pensamentos dos homens. Filhos de Deus não podem ter pensamentos diferentes, como defendiam os sofistas no mundo, que cada um é livre para pensar do jeito que quiser e todo mundo tem que respeitar o jeito que cada um pensa. Na palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela vem aos filhos de Deus para que os filhos de Deus tenham o mesmo pensamento. Pensem a mesma coisa, não coisas diferentes. Pensem a mesma coisa acerca de tudo, porque cada pensamento está agora sendo levado pelo ministério da palavra de Deus à obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Ou seja, o que isso significa? Pode levantar qualquer assunto, tá? Pode levantar aí qualquer assunto. Por exemplo, né? Um assunto da moda aí no mundo, tá? É um assunto da moda aí no mundo. Por exemplo, né? Se alguém perguntar para você o que você pensa acerca de homossexualismo, tá? O que você pensa? O filho de Deus, o cristão, vai dizer assim: olha, eu não penso mais nada, porque tudo o que eu pensava sobre isso e sobre qualquer outra coisa era sofismas. A palavra de Deus entrou na minha mente e anulou estes sofismas. E agora, o que eu penso sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa, é a mesma coisa que Deus pensa. E que está registrado na sua palavra. Eu penso a mesma coisa que Deus pensa. Olha o que os sofistas disseram. Os sofistas disseram que cada pessoa tem o direito de pensar sobre tudo do jeito que quiser. Errado, mentira. Isso é uma mentira e o pai da mentira é o diabo. De acordo com a palavra de Deus, permita-me dizer com toda franqueza, de acordo com a palavra de Deus, os verdadeiros filhos de Deus renunciam aos seus próprios pensamentos para de hora em diante pensar acerca de tudo somente como Deus pensa. E como Deus pensa acerca de tudo está registrado aqui na Sagrada Escritura, que traz os pensamentos de Deus, as doutrinas de Deus, as chaves do reino dos céus, as armas espirituais que não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. Essas armas são as doutrinas de Deus, são os pensamentos de Deus, o que Deus pensa acerca de tudo. Portanto, olha só, os filhos de Deus não têm direito, os verdadeiros filhos de Deus não têm direito, como disseram os sofistas, não têm direito de ter o seu próprio pensamento acerca de alguma coisa, seja ela o que for. Os filhos de Deus têm, ao contrário disso, o dever de ter o mesmo pensamento que Deus tem acerca de tudo.
E quem é que vai colocar na cabeça dos filhos de Deus o pensamento de Deus? Aqui, ó, a palavra de Deus escrita pelo Espírito de Deus aqui na nossa mente. Nós não temos opinião própria, nem sobre homossexualismo, nem sobre política, nem sobre educação, nem sobre governos do mundo, nem sobre nada que haja no mundo que não seja a mesma opinião, que não é uma opinião, é mais que uma opinião, é o mesmo pensamento de Deus. Filhos de Deus pensam como Deus pensa. E se alguém que está dizendo que é filho de Deus, mas não pensa do jeito que Deus pensa, é falso filho de Deus, não é verdadeiro filho de Deus. Verdadeiros filhos de Deus pensam do mesmo jeito que Deus pensa. E quem coloca os pensamentos de Deus na mente dos filhos de Deus é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus, agindo tanto o Pai, como Jesus e também o Espírito Santo. Jesus é a palavra de Deus, a palavra dada, presenteada por Deus a nós, e o Espírito Santo usa essa palavra como sua espada, por isso que ela é a espada do Espírito, para renovar a nossa mente. Por isso, falando de pensamentos, é que você tem que acompanhar comigo aí o que Deus disse em Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso aqui é o Senhor dizendo para os homens. Deus, o que Deus diz para os homens, ó, o que vocês acham, não é o que eu acho. O que vocês pensam, não é o que eu penso. O caminho de vocês, ou seja, os caminhos de vocês, caminhos aqui é o jeito de vocês viverem, a forma como vocês vivem, não é o meu jeito. É isso que significa esse versículo 8 que eu vou repetir, Deus falando para os homens: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Por isso, lembre-se disso, viu? A voz do povo nunca foi a voz de Deus. O povo fala o que o povo pensa, e Deus diz que os pensamentos do povo não são os pensamentos dele, vossos pensamentos não são os meus. E logo a seguir desses dois versículos, olha o que Deus fala sobre a palavra, olha o que Deus fala sobre a sua palavra, nos versículos 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus designou a sua palavra, que é Jesus, a verdade absoluta. Deus designou a palavra e ela vai prosperar naquilo para que Deus a designou. Deus enviou a sua palavra para ela habitar aqui
aqui na nossa mente, entrar na nossa mente, renovar a nossa mente, anular os nossos pensamentos próprios, anular os nossos sofismas, anular todas as ideias erradas que nós achávamos que eram certas e imprimir na tábua de carne da nossa mente a verdade de Deus, a palavra de Deus. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19, João disse: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Porque esse maligno, que é o diabo, ele é também, como Jesus disse, o pai da mentira. Como que o diabo consegue dominar a humanidade? Pela cabeça da humanidade. Porque ele já implantou, o diabo implantou a mentira na cabeça dos homens, implantou a mentira na mente dos homens, implantou inclusive essa mentira dos sofistas, de que cada um é livre para pensar o que quiser, e os homens andam por aí, batendo no peito, com toda a altivez, dizendo: eu sou livre para eu pensar o que eu quiser. Olha, as pessoas não usam o verbo pensar, elas usam o verbo achar. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Por isso que de vez em quando eu digo isso, que o mundo está lotado de achólogos. São formados, diplomados, mestrados, doutorados em achologia. E cada um quer bater o pé em cima daquilo que acha e provar para todo mundo que ele está com a verdade, porque o que ele acha é a verdade. Quando é mentira, e é por causa dessa mentira que o diabo domina sobre essas pessoas. É por causa dessa mentira que o diabo escraviza essas pessoas. Por isso o mundo inteiro é formado pelo que Paulo chamou em Colossenses 1,13 de império das trevas. O império das trevas. Trevas significa ignorância. Trevas significa ignorância. A palavra significa luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus é a palavra, e Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, que é Jesus, é a palavra de Deus. Mas João 3 está escrito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens preferem as trevas, eles preferem as mentiras, porque por meio das mentiras eles se justificam dos seus erros, eles se justificam dos seus pecados. Enquanto que a verdade confronta o pecado e chama o homem para o arrependimento, para a conversão, para a santificação, e por isso que na palavra está a salvação. As pessoas preferem as trevas do que a palavra. Quando a palavra de Deus entra na nossa mente, ela encontra tudo escuro, porque os pensamentos mais obscuros do homem estão aí alojados, escondidos nas suas cabeças, nas suas mentes. E é de acordo com esses pensamentos obscuros que eles agem, porque esses pensamentos obscuros manipulam o seu emocional e manipulam a sua vontade, e eles saem por aí para realizar os seus desejos obscuros, as suas buscas de prazeres e de falsa felicidade no mundo. E é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, por isso que Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo, que domina esse mundo pela mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus
é o Pai da verdade. Jesus é a verdade e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Paulo escreveu, portanto, assim, olha, depois de escrever para vocês, Efésios, sobre esse grande mistério da salvação em Cristo Jesus, eu estou orando por vocês porque eu sei que essa salvação só vai se concretizar na vida de vocês se a mente de vocês passar a ser habitada pela verdade, habitada pela palavra de Deus. É isso que significa essa primeira frase do Efésios 3,17: habite Cristo no vosso coração pela fé. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Significa, habite a palavra de Deus na sua mente. Quando a palavra de Deus vem habitar na nossa mente, a nossa mente está habitada pela verdade. As mentiras que antes habitavam aí, os sofismas que antes habitavam aí, foram anulados, foram cancelados, foram destruídos, foram expulsos, e cada pensamento da nossa mente agora é cativo à obediência de Cristo. Somos submissos a Cristo, é assim. Portanto, amados, como essa aula de hoje foi importante acerca dessa palavra aí de 5 letrinhas, mente. O segredo de tudo está na mente. A mente foi representada lá no Antigo Testamento pelas 2 tábuas de pedra, os 2 tabletes de pedra que Deus mandou Moisés confeccionar, e lá no Monte Sinai, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas de pedra. O dedo de Deus, a expressão na Bíblia, o dedo de Deus, se refere ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o dedo de Deus. Quando a Bíblia fala a destra de Deus, se refere a Jesus. Quando fala o dedo de Deus, se refere ao Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo é quem escreve, como escreveu lá no Antigo Testamento, naqueles 2 tabletes de pedra. O Espírito Santo escreve na tábua da nossa alma, na tábua do nosso coração, que é a nossa mente. A mente é a tábua de carne, onde o Espírito Santo escreve a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está escrita numa mente, ela renova essa mente, ela ilumina essa mente, porque a palavra é a luz da vida, é a luz da verdade, é a verdade absoluta. E na mente do Filho de Deus não há mais lugar para mentira. Mentira não habita junto com a verdade. Só a verdade habita aí. É por isso, amados, que na próxima aula eu ainda tenho que continuar, a nossa próxima aula, que será a última desse ano, eu tenho que continuar aqui em Efésios 3,17, porque tudo isso que eu falei hoje vai corroborar aquilo que é o título desse versículo 17: arraigados e alicerçados. Deus quer seus filhos arraigados e alicerçados em amor.
E o que os faz assim é a palavra de Deus, Cristo, o Verbo de Deus, a verdade de Deus, habitando, morando, enchendo essa casa mental, a nossa mente, operando renovação da mente, porque a mente renovada renovará as emoções, renovará a vontade, renovará a conduta, o comportamento, a vida, o falar, o viver e o agir dos filhos de Deus serão conforme o falar, o viver, o agir de Cristo. E os filhos de Deus dirão então, como Paulo disse em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não perca a próxima aula, que será a última desse ano. Obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome, pela grandeza do teu poder. O teu poder é a tua palavra, o teu poder é o teu evangelho, o evangelho é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós te louvamos por isso, glorificamos o teu nome, e nós queremos ser que essa palavra que hoje foi ministrada habite Cristo no vosso coração pela fé, habite a tua palavra em nossa alma, em nossa mente pela fé. Senhor, que a nossa mente seja a casa da tua palavra, a residência, a morada eterna da tua palavra. Que a tua palavra entre na nossa mente, os teus pensamentos, as tuas sãs doutrinas, que são as chaves do reino dos céus, que são as armas espirituais, armas que não são carnais, que as tuas sãs doutrinas, que toda a tua verdade inunde as nossas mentes, inunde os nossos pensamentos, levando cada pensamento nosso, Senhor, à obediência de Cristo Jesus. Que nós tenhamos acerca de todas as coisas o mesmo pensamento que tu também tens. Que nós não vivamos como os outros homens, escravos do diabo, vivem, achando erroneamente, enganados, iludidos, que são livres para pensar o que quiser acerca de qualquer coisa. Nós não pensamos mais o que queremos pensar acerca de qualquer coisa. Papai do céu, nós queremos pensar sempre e acerca de tudo da mesma forma como tu pensas. Queremos pensar o que tu pensas. Pai, nós queremos ter a tua mente, a mente de Cristo, a mente da palavra escrita na nossa mente. Tira do papel e escreve na nossa mente, Pai, pelo ministério do teu Espírito Santo. Escreve em nós a tua palavra, para que sejamos cartas vivas de Cristo, Bíblias vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, na alma, na mente. Pai, escreve em cada um dos teus filhos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.